Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, sou professor de Geologia do Petróleo aqui nesse canal do YouTube. Hoje faremos nossa nona aula sobre reservatórios não convencionais. Bem, mas o que são reservatórios ditos convencionais? São reservatórios onde nós temos porosidade e permeabilidade e o hidrocarboneto baixa viscosidade, ou seja, pode ser produzido sem nenhum problema. Já os reservatórios não convencionais não têm permeabilidade e o hidrocarboneto é pesado, ou seja, ele não é extraído com tecnologia mais simples. Nessa pirâmide aqui ao lado, nós vemos que os reservatórios convencionais estão aqui no topo e os reservatórios não convencionais dessa posição para baixo. Então, são grandes volumes de hidrocarboneto ainda a ser extraído, mas para isso a gente precisa de tecnologia e aumento do preço, ou seja, tem que ter um custo. O barril do petróleo tem que estar com um certo preço para que esses reservatórios não convencionais sejam explorados. Na aula anterior nós já comentamos sobre metano em camadas de carvão, courbet metano, e já falamos sobre arenis com baixa permeabilidade, tight sands. A nossa aula hoje vai ser sobre hidratos de metano, mas ainda teremos aula sobre reservatórios de óleo pesado, areias betuminosas, folheiros pirobituminosas e reservatório de folheiro com gás, shale gas. Esse reservatório não convencional hoje está sendo muito explorado em vários países do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Bem, mas o que é o hidrato de metano? O hidrato de metano, eu tenho uma molécula de água envolvendo o metano, numa estrutura que denominamos de gaiola, como mostra essa figura. É o chamado o gelo que queima. Aqui nós temos exemplos, amostras de testemunhos obtidos no Mar do Japão em profundidade, testemunhos de hidratos de metano. Bem, por que ocorrem os hidratos de metano? Como é que eles se formam? Para formar tem que ter gás, metano. Esse gás metano pode ser devido à transformação térmica da matéria orgânica a grandes profundidades de temperaturas, denominamos origem termogênica, ou por processo biológico, origem microbial. Outro ponto interessante é que para haver a formação de hidrato de metano nós temos que ter certas condições de pressão e temperatura, onde a gente vai chamar a zona de estabilidade de gás. Nessa zona ocorre uma reação exotérmica que congela a água em volta do metano. Mais uma amostra aqui de hidrato de metano. Bem, então esse composto ele vai se formar normalmente em regiões de temperaturas baixas e pressões relativamente altas. E o mais importante para a exploração desse hidrato de metano é que 1 metro cúbico de hidrato de metano a temperatura ambiente resulta em 164 metros cúbicos de metano. É um volume muito grande. Por que estudar os hidratos? Esse volume, essa dissociação de 1 metro cúbico gera 164 metros cúbicos. Ou seja, pode ser a próxima fonte de energia no mundo, porque tem muito gás, muito hidrato de metano já mapeado em várias porções dos oceanos ao redor do mundo. Nessas duas figuras nós vamos comparar uma pirâmide de gás natural e de hidrato de gás. Aqui são o gás produzido de reservatórios convencionais. E aqui o hidrato de gás, o que nós podemos obter de hidrato de gás ao redor do mundo. Ou seja, só pelo tamanho da pirâmide a gente observa que tem um volume muito maior ainda disponível para ser extraído. Como é que esses hidratos são mapeados nos oceanos do mundo? Através da identificação dessa BSR, Bottom Simulated Reflector. No sul do Brasil existe, na bacia de Santos e Pelotas, onde feições como essa, como está mostrando aqui essa figura, na sísmica, significa a presença de hidratos de gás. Mas é claro
que a comprovação será feita através da perfuração de poços. Aqui mostrando várias regiões do globo onde tem as condições de pressão e temperaturas adequadas. No caso aqui da América do Sul, aqui no Brasil, Bacia de Santos e Pelotas. Outras regiões, aqui principalmente nesse lado aqui da Ásia, onde tem a Coreia do Sul e Japão, países que estão buscando tecnologia para a extração desse gás. Então, o hidrato de gás, o hidrato de metano, ocorre em mares continentais ou em regiões ditas permafrost. São regiões onde tem um congelamento eterno, o solo fica congelado. Mas em geral nessas regiões continentais o volume não é tão grande como ocorre nos oceanos. Eles podem ocorrer em profundidade d'água de 300 a 1000 metros, a depender da pressão e temperatura. Por que explorar? O petróleo convencional cada dia mais está tendo um custo, e como o hidrato de metano existe ainda grandes reservas possíveis de serem exploradas, deverá ser uma nova fonte de energia para o futuro. A USGS americana já constatou, acredita, fizeram cálculos que esse hidrato ele pode oferecer o dobro da energia dos hidrocarbonetos fósseis existentes atualmente. O Japão e a Coreia do Sul são países importadores de gás, de combustível fóssil, todo ele. E são os países que estão na vanguarda da tentativa de extrair esse hidrato de metano. Ainda não existe uma tecnologia adequada e sustentável à extração do hidrato de metano. Bem, um outro país que está entrando nessa área com força total é a Índia. A Índia, aqui na Baía de Bengala, já perfurou 42 poços e 10 poços desses foram testemunhados. A lâmina d'água nessa região varia de 1.520 a 2.820 metros e no fundo do mar, o hidrato se encontra de 240 a 567 metros. Aqui nós temos alguns poços perfurados ao longo de uma sísmica da Baía de Bengala, e aqui mostrando aquela região dita BSR, que é indicativa de hidratos de gás. E aqui um perfil de um desses poços que foi perfurado, mostrando aqui um perfil de raios gama, um perfil de resistividade e um perfil de densidade sônico. Observe que aqui na resistividade, aqui nessa zona, aqui há uma concentração de hidrato de gás, como aqui também, ou seja, duas regiões a esse hidrato com volume a ser produzido. Bem, os métodos de produção de hidrato de metano que estão sendo testados ainda no Japão. Ao furar um poço, fura-se um poço, injeta-se água quente, essa água alcançando o hidrato, ele vai baixar essa temperatura, normalmente são temperaturas frias, e o metano será liberado. O outro fato também é a despressurização. Uma vez que furando um poço, a pressão aqui ela vai ser reduzida porque vai estar em contato com a superfície. Então com isso o metano pode ser dissociado. Mas essas técnicas ainda não são totalmente efetivas e sustentáveis. Tanto que na produção muito metano é liberado. Já aconteceu no passado de plataformas serem afundadas com base nessa tentativa de extrair esse hidrato de metano. E o risco de explosão sempre é eminente. Como está dito aqui. Os riscos da sua exploração são tão grandes que nenhum país começou ainda com força total a sua exploração. Mas como eu disse anteriormente, tanto o Japão como a Coreia do Sul e agora a Índia estão buscando essa tecnologia, porque eles possuem grandes reservas mapeadas ao longo dos seus oceanos. Aqui tem uma figura bem interessante, onde aqui tem um talude e aqui tem uma zona rica em concentração de hidrato de gás. Se o nível do mar baixa, sabe, na estratigrafia e sequência que o nível do mar sobe e desce ao longo do tempo geológico, o nível do mar baixando, eu posso gerar um movimento de massa, e com esse movimento de massa, esse gás ser liberado para a superfície.
Esse processo aqui, que é natural, pode acontecer durante a perfuração de um poço, ou seja, desestabilizar toda uma área, liberando metano para a superfície. Bem, então, para o futuro, são considerados pela comunidade científica a principal reserva de hidrocarboneto. Essa reserva de hidrato de metano é muito maior do que as reservas de shale gas já mapeadas. Mais de 200 depósitos já foram constatados no mundo. O que existe ainda é uma carência tecnológica. Os países estão buscando essa tecnologia, inclusive porque esse gás liberado para a atmosfera pode aumentar o efeito estufa. Bem, nessa nossa última figura, a gente mostra aqui as reservas de combustível fóssil em bilhões de toneladas de carbono e o gás de hidrato. Observe a comparação com o gás natural, o óleo e carvão, são volumes muito grandes, isso aqui em bilhões de toneladas. E aqui essas regiões em azul, onde há uma probabilidade de ter esse hidrato de metano. Bem pessoal, isso era o que eu tinha que falar sobre esse reservatório não convencional, o hidrato de metano. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal aqui, Geologia do Petróleo por Roberto Rosa, e siga a gente no nosso Instagram, Geologia Perfilagem R. Rosa. Eu sempre estou colocando figuras relacionadas a petróleo ou a parte de perfilagem de poços. Bem, era isso que eu tinha que dizer para vocês e até a próxima aula. Um abraço.